Olá, pessoal do sexto ano, bem-vindos para mais uma aula de história com a professora Sabrina. Bom, aqui nós vamos dar continuidade, tá? A nossa leitura sobre os reinos africanos antigos. Como que eu dividi essa aula? Ela será realizada em 3 aulas. A primeira e a segunda aula vocês farão a leitura do texto e a observação das imagens da apostila Trilhas. Na terceira aula, vocês vão assistir ao vídeo O Império de Axum, disponível no YouTube. E vocês vão fazer uma reflexão, uma comparação entre o vídeo e o texto e as imagens da apostila Trilhas, tá? Então, vocês vão escrever no caderno de vocês essa comparação, o que vocês acharam. Sempre que for necessário, retomem, né, as informações postadas aqui, as orientações, e lembre-se que eu estarei disponível todas as terças-feiras, das 3h30 às 5h, e às quartas-feiras, da 1h30 às 3h, tá? Eu estarei disponível pela plataforma Google Classroom, né, Google Sala de Aula, e também estarei pelo WhatsApp, vocês podem me chamar pelo WhatsApp. Nessa atividade 6, nós vamos dar continuidade à África, né, berço das civilizações. Nesse momento, a gente vai falar um pouquinho sobre o reino de Axum. São todos reinos antigos, tá? Primeiro a gente estudou um pouquinho sobre o Egito, depois a gente estudou um pouquinho sobre o reino de Kush, e agora a gente vai saber um pouquinho sobre o reino de Axum. Para essa atividade, vocês vão fazer a leitura do texto e da imagem da página 124 e vão resolver os exercícios da página 125. E depois vocês vão visualizar o vídeo sobre essa civilização, sobre o reino de Axum no YouTube, tá? Bom, o reino de Axum, gente, lembrando, né? O Egito e o reino de Kush ficava ali perto da região nordeste do território africano, tá? A localização. E o reino de Kush ficava bem abaixo do Egito, então eles tinham uma relação de comércio muito grande. O povo de Axum, na verdade, foi o povo que dominou o reino de Kush, tá? E esse império, eles dominaram depois de um tempo, tá? Ele ficava na região norte da África. Essa região, atualmente, nós temos ali a Etiópia, tá? Porque o que acontece? O continente africano hoje tem vários países, tá? Eles falam mais de 2.000 línguas no continente africano. Porém, o continente africano tinham vários impérios, e um desses impérios, um desses reinos, era o reino de Axum. A gente falou sobre o Egito, sobre Kush e agora sobre o reino de Axum. Esse reino, hoje, corresponde ao país Etiópia, tá? Então, a Etiópia hoje não é um reino, é um país. Tá? Então, eu coloquei aqui no mapa, nessa imagem, a região da Etiópia, é porque anteriormente era lá que era localizado o reino de Axum, tá? A capital do império se chamava Axum ou Aksum, tá? Como que surgiu esse reino, né? Então, esse reino, né, a história deles está relacionada à das civilizações que se desenvolveram na África, abaixo do Egito, ou seja, né, nas regiões, na antiga Núbia, né? Então, ainda no século IV, os Axumitas eles destruíram a cidade de Meroé, que era o capital do Império Kush. Então, eles fragmentaram, né, esse território político do sul do Egito, né? Lembra que eu falei para vocês que eles dominaram esse povo? Então, isso foi ali no século IV. Como que eles se organizavam economicamente? Lembra que eu falei um pouco da economia do Egito, falei sobre a economia de Kush, que Kush tinha uma relação muito boa comercial com o Egito, né? Eles
comercializavam seus produtos, e no Império de Axum como que era? No século I e II surgiu o modelo básico, que era um modelo empregado pelos egípcios, né, que também eram muito influentes aqui no Império de Axum. Então, a base da economia era na prática da agricultura e na exportação dos excedentes agrícolas. O que é excedente? É aquilo que sobra. Então, aquilo que tinha de mais produzido na agricultura era exportado pelas rotas comerciais, né, que ligavam diferentes sociedades pelo mar Mediterrâneo. Então, eram por rotas, eles faziam esse comércio por rotas, tá? Aí, como que era a religião no reino de Axum? Né? A religião que eles adotaram foi o cristianismo. Essa religião foi adotada como a religião estatal de Axum, tá? Só que antes de ser da religião, do cristianismo ser adotada como a religião oficial, eles acreditavam na vida após a morte. Tanto que eles tinham um monumento que se chama Stela Axumita. Essa Stela Axumita, elas eram câmaras funerárias subterrâneas, né? Onde os reis, eles eram enterrados ali nessas câmaras. Então, elas eram usadas como funerárias reais, e ela era decorada com janela falsa de vários andares, que também tinha porta falsa, enquanto a nobreza tinha estelas menores e menos decoradas. Então, quem era da realeza, quem era rei, tinha uma estela, um monumento bem grandão. Eu coloquei uma foto aqui, vocês vão observar. Era bem grande. E quem não era rei, quem era apenas nobre, a estela Axumita era menor. Nessa imagem que eu coloquei para vocês, são duas imagens diferentes. Esse monumento grande aqui, que parece um prédio, é a estela Axumita, tá? Só que quando eles foram, o reino de Axum se converteu ao cristianismo, eles começaram a destruir algumas estelas axumitas, porque eles não acreditavam mais, né, nessa ancestralidade deles, e eles começaram a construir essas igrejas em pedra, na rocha, tá? Então tem uma imagem aqui dessas igrejas que foram construídas. Como que era a língua e a escrita? A língua era o Gês, tá? O Gês é usado até hoje. E outro ponto importante de Axum foi a conversão do reino ao cristianismo, tá? Que eu já falei isso para vocês. Quem foi responsável por isso foi o bispo Frumêncio. Ele fez o batismo do rei Ezana no século IV e gradualmente aí o Antigo Testamento foi traduzido do grego para o Gês no século já seguinte. Então, por isso que o reino de Axum se converteu aí ao cristianismo. Aqui eu coloquei a foto, né, do bispo. Esse bispo aqui, Frumêncio, é esse homem aqui dessa imagem. Ele que foi o responsável, tá, por essa mudança na religião do reino de Axum. E aqui é as igrejas que eu falei para vocês, que eram construídas em pedra, que é um marco assim do reino de Axum, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa atividade, dessa aula de hoje. Nessa atividade eu não coloquei atividade complementar, então é apenas para vocês fazerem a leitura do texto, visualizar o vídeo do YouTube e resolver os exercícios. Na próxima aula, a gente vai ter uma continuidade na atividade 7 sobre esses reinos antigos africanos, tá? Então, eu vou trazer mais algumas informações para vocês e na influência que esse povo africano teve
para a nossa sociedade brasileira, tá? Isso vai ficar para a próxima aula, que é a atividade 7. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, me perguntem, me mandem mensagem pelo WhatsApp ou pela plataforma para vocês, que a professora vai ajudar vocês, ok? Uma boa aula e um bom estudo.